Olá, bem-vindos à terceira aula do curso de Neurogestão de Riscos. Meu nome é Carlos Sampaio e hoje nós vamos estudar a influência do risco no processo de tomada de decisão, ou seja, como considerar os riscos das situações influencia na tomada de decisão. Mas antes de estudar o risco, a influência do risco propriamente dito, é preciso considerar como as decisões estão tomadas. E em relação a isso, as emoções desempenham um papel fundamental no nosso processo decisório. A teoria do cérebro trino, uma teoria formulada nos anos 70 e popularizada nos anos 90, ela pressupõe que o nosso cérebro humano, e assim como o cérebro dos primatas, ele foi se desenvolvendo, ele é o resultado do processo evolutivo em três principais camadas. A primeira seria o cérebro reptiliano. Hoje ele não é mais chamado assim pela neurociência, mas ele teve esse nome porque são as estruturas mais primitivas, responsáveis pelos instintos, pelas reações de luta e fuga. A seguir, uma estrutura que é comum em todos os mamíferos, que é o cérebro límbico, que é o sistema responsável, a parte responsável pelas nossas emoções. E, finalmente, a estrutura mais recente é o neocórtex, daí o nome neocórtex. Ela é responsável pelo raciocínio, pelos processos cognitivos. E aí repousa a questão. Há um senso comum de que as decisões são tomadas racionalmente, ou seja, usando totalmente o neocórtex, o que não é a realidade. Na verdade, o sistema límbico ele atua junto com o neocórtex e, na verdade, ele desempenha um processo muito relevante. Hoje sabe-se que grande parte das nossas decisões são inconscientes, são resultados de processos emocionais inconscientes, ou seja, antes que você decida, antes que a informação chegue no neocórtex, você já decidiu. Então, as emoções inconscientes são processos muito importantes para o processo de tomada de decisão. E nesse processo de tomada de decisão, alguns fatores, além dos riscos, também devem ser considerados. Nós vamos ver, além da consciência sobre os riscos, o perfil das pessoas, a situação de momento, da situação da decisão, da hora que for tomada a decisão, assim como benefícios reais ou imaginários daquela decisão que tem um determinado objetivo. O primeiro desses fatores, então, é o conhecimento sobre os riscos, ou seja, como você conhecer aquele risco afeta ou afetaria o seu processo de tomada de decisão. Marie Curie, cientista polonesa, conhecida pelas suas pesquisas pioneiras sobre elementos radioativos, ganhadora do Prêmio Nobel, a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel, ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel, ela morreu em função da sua exposição a radioisótopos, a raio-x, porque naquela época não se tinha conhecimento que a radiação, que determinados elementos radioativos a exposição provocava danos às células e neoplasias. No caso, ela morreu com leucemia. Da mesma forma, os catadores de lixo, a família que coletou uma cápsula de radioterapia, um equipamento radioterápico descartado irregularmente, se tivesse conhecimento do perigo da radiação, não teria aberto aquele recipiente e provocado o acidente conhecido como César 137 em Goiânia, dos anos 80, que foi o maior acidente nuclear fora de uma usina nuclear no mundo. Provocou milhares de pessoas foram afetadas, um pouco mais de uma centena foi contaminada e produziu 14 toneladas de lixo tóxico que ainda hoje repousam em 14 containers blindados com chumbo para evitar a contaminação. Ou seja, se essas pessoas tivessem conhecimento do perigo que aquilo representava, o processo decisório teria sido diferente. Um outro exemplo que não afeta propriamente um conjunto de pessoas, mas uma decisão governamental e mundial de regulação é em relação à substância conhecida como talidomida. Ela é muito utilizada como analgésico e não se sabia que ela produzia malformações fetais. Não havia qualquer tipo de proibição e as mães, mulheres grávidas, tomavam e
tinham vários problemas de malformações nos seus filhos, quando eles nasciam. Quando isso se comprovou, foram tomadas medidas que proíbem o uso e hoje ela é utilizada apenas em casos de hanseníase. Então, mais uma vez, conhecimento sobre os riscos poderia ter mudado todo um processo decisório e salvado ou não produzido essas lamentáveis malformações fetais nas crianças. Um outro fator que afeta a tomada de decisão é o perfil que as pessoas têm, perfil pessoal que as pessoas têm. As pessoas são muito conservadoras nas suas decisões, o apetite de risco delas é pequeno, no entanto, outras pessoas têm um apetite de risco bem maior para esporte de aventura, que exigem exposições a risco muito maiores. Agora, aqui cabe uma observação que o conhecimento dos riscos não faz com que as pessoas se afastem disso, mas ao contrário, ele é utilizado para viabilizar, para possibilitar que aquela atividade seja exercida diminuindo seus riscos. Ou seja, a decisão de escalar ela não é afetada pelo conhecimento dos riscos, mas você adota outras providências para mitigar, para diminuir aqueles riscos e viabilizar, assim, aquela determinada prática. Um outro fator é a questão da situação. Dependendo da situação, a sua decisão é uma ou outra, independente da avaliação dos riscos ou do conhecimento dos riscos que você tem. Vou dar um exemplo. Muita gente tem aptidão, tem apetite para risco para praticar saltos de paraquedas. Talvez a maioria não pratique salto de paraquedas, então não tenha coragem de saltar de paraquedas. Porém, numa situação em que o avião esteja caindo, as pessoas, apesar de conhecerem os riscos de saltar de paraquedas, vão avaliar que o risco de cair é muito maior e vão saltar de paraquedas. Outro fator que deve ser considerado, muito interessante, eu estou chamando aqui de benefícios, é quando um indivíduo ou um grupo de indivíduos vislumbra uma determinada vantagem, um determinado benefício, um determinado curso de ação, e isso faz com que ele desconsidere qualquer risco que aponte na direção contrária. É uma decisão aí também de cunho emocional, do tipo, não quero ficar fora disso, não posso perder isso, é uma oportunidade. A pessoa tende a desconsiderar quaisquer evidências em contrário que os riscos identificados possam proporcionar. É por isso que, mesmo tendo gestão de risco, muitas decisões infelizes, muitas decisões que resultam em prejuízo são tomadas, porque há essa percepção de benefícios, ela apaga qualquer informação contrária que a gestão de risco possa oferecer. Um exemplo foi a crise dos subprimes, que levou a uma crise de proporções mundiais, em que se tinham determinados riscos nesses investimentos, todo o mercado tinha razoável conhecimento disso, e, no entanto, as pessoas seguiram investindo nisso, sabendo que um dia esse ciclo de alta poderia ser alterado. E por que isso acontece? Porque há um entusiasmo, há uma sensação de que eu não posso ficar fora disso, então a gente pode recorrer à explicação que nós demos sobre as emoções, os processos inconscientes, que mantêm a pessoa diminuem o julgamento dos riscos, diminuem a proporção ou a avaliação que se tenha dos riscos. Ou seja, você tende a desconsiderar, tende a omitir aquelas questões que te afastam daquela decisão porque você vislumbra um determinado ganho, uma determinada vantagem, né, e desconsidera completamente os riscos. Essa, inclusive, é a base de todos os golpes que são efetuados. Você coloca uma grande recompensa, essa foto aí do bilhete premiado, que você induz que a pessoa tome uma decisão, de novo, uma decisão emocional, em cima de um valor que ela vai ganhar com aquilo ali, ela desconsidera quaisquer valor, ou ela nem avalia os riscos daquilo que ela está fazendo, até que ela descubra posteriormente que foi enganada e tem uma perda financeira sobre isso aí. Concluindo, saber todos os elementos que influenciam no processo de tomada de decisões é fundamental, não só para que se gerencie melhor riscos, e o gestor de risco tem que conhecer todos esses processos, até mesmo para saber
as potencialidades e limitações da gestão de riscos, mas principalmente para que se tome decisões mais conscientes, sabendo que eles são influenciadas, que essas decisões são influenciadas não só pelo conhecimento que se tem dos riscos, mas como o perfil, a situação daquela decisão específica, os benefícios reais ou imaginários, tudo isso mediado pelo processo de decisão emocional, pelo inconsciente, que influencia todos esses elementos. Isso conclui a terceira aula do nosso curso de Neurogestão de Riscos. Nos vemos na próxima aula e até lá!